e nós somos de Madureira, nós estamos em casa, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 12 e 13. Estamos num culto que tem como tema Aviva Patrocínio. Diz assim a palavra de Deus: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Aí o Senhor Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que podemos repetir junto antes de você se sentar? Vamos lá, 1, 2, 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os irmãos podem se assentar, adorando ao nome de Jesus. Meus irmãos, avivamento, quando nós falamos de avivamento, o avivamento acontece quando nós ouvimos a palavra, porque a palavra, ela direciona a nossa vida e nos coloca na posição que, como cristãos e servos de Deus, nós devemos estar. Eu tinha o propósito, hoje eu até disse para o pastor Osler, irmãos, de iniciar essa minha fala falando de um corinho antigo que os irmãos antigos, os irmãos mais antigos louvavam. Só que depois quando a dupla chegou aqui, foi o primeiro hino que eles cantaram. Eu disse para o pastor Osler: depois disso agora não tem coragem mais não, pastor Osler. Eu até ia tentar introduzir a mensagem hoje cantando um pedacinho desse corinho, mas depois que eles cantaram eu desisti. Mas esse hino, irmãos, ele é um hino, assim, ele é um hino tremendo, porque ele diz na sua letra que quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. E a gente já está assim acima dos 40, a gente conhece uma versão mais antiga, e essa versão diz que quem não tem nada. Já pensou um negócio desse, irmãos? Mas o hino diz: mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem não deu glória a Deus perdeu uma oportunidade boa, viu? E o texto que nós fizemos a leitura, irmãos, nós temos aqui Jesus falando às igrejas, o Espírito falando à igreja, João recebendo essa revelação à igreja. E para todas as igrejas Jesus faz alguns elogios, Jesus corrige, tem palavra de exortação, tem palavra de correção, tem palavras que falam poderosamente à igreja. E praticamente todas estas igrejas o Senhor diz: e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O avivamento, ele acontece, ele vem quando nós ouvimos o que o Espírito está falando à igreja. No Antigo Testamento, o povo de Deus, os judeus, os israelitas, todas as vezes que eles se desviavam, todas as vezes que às vezes tinham um período de frieza espiritual, de mornidão espiritual, Deus levantava um profeta para falar ao povo. Porque enquanto que o sacerdote, tecnicamente nós poderíamos defini-lo como sendo do homem para Deus, ele levava as causas do homem diante de Deus. E quando Deus aceitava o sumo sacerdote, ele aceitava aqueles que ele estava representando. Agora o profeta já é diferente, ele é de Deus para o homem.
E o povo, quando estava num momento, numa circunstância de frieza espiritual, Deus levantava um profeta para falar ao povo a palavra, a mensagem da parte de Deus. E quando o povo ouvia o profeta, havia então arrependimento. E o arrependimento é seguido de mudança de mente, de mudança de atitude. O povo ia para a oração, o povo ia voltava a buscar a palavra. Uma vez perguntaram para a W. Tozer, dizendo qual que é mais importante, a oração ou a palavra? E ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a asa direita? Para ele voar, ele precisa igualmente das duas asas, tanto a esquerda quanto a direita. E quando Deus levantava o profeta convidando o povo ao arrependimento, ao despertamento, para avivar o povo, e o povo ouvia a voz de Deus, o quebrantamento de Deus vinha aos corações, o povo voltava a orar, o povo voltava a buscar, o povo voltava para a palavra, e o Espírito encontrava um caminho, um ambiente no qual ele podia agir, no qual ele podia trabalhar, no qual ele podia mover. E não é diferente conosco nos dias atuais, porque Deus é um Deus que fala ao seu povo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz que Deus antigamente ele falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelo profeta, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Deus é um ser que fala. E toda a história da humanidade nós contemplamos Deus falando ao ser humano. Um certo teólogo definiu que esse falar de Deus, esse revelar de Deus, pois só poderíamos conhecer esse Deus infinito, esse Deus transcendente por meio da revelação, porque a única maneira de nós, seres finitos, seres criados, conhecer o infinito, conhecer o eterno, seria Ele se mostrando, seria Ele se revelando, se fazendo conhecido. E em toda a história da humanidade Deus está falando, Deus está revelando. E certo teólogo diz que Deus se revela através de 3 livros. O livro das obras de Deus, que é a criação. No Salmo 19, verso 1, a Bíblia diz que os céus manifestam, proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ninguém no dia do juízo vai poder escapar do juízo de Deus, dizendo que não teve a oportunidade de conhecê-lo, porque o livro das obras de Deus, a criação, está aí, revelando que Ele é poderoso e criador de tudo. Mas Deus não se revela só pelo livro das suas obras, nós temos também o livro das palavras de Deus. Deus se revela por meio da sua palavra. Pedro escreveu dizendo que toda a escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Tudo que nós temos aqui foi soprada pelo Espírito de Deus, não é palavra de homem. O homem foi um canal que Deus usou para falar, mas a mensagem veio do alto, veio de Deus. É aqui que Deus revela o seu caráter, é aqui que Deus revela a sua pessoa, é aqui que Deus revela o seu amor, é aqui que Deus revela quem Ele é. Mas o amor de Deus é tão fenomenal, e Ele nos ama tanto, que Ele quis que nós o conhecêssemos de forma tão profunda, que Ele não se revela só pelo livro das obras, Ele não se revelou somente pelo livro das suas palavras, mas Ele também vai revelar de acordo com Hebreus capítulo 1, verso 2, onde Ele diz que nestes últimos dias Ele nos fala pelo Filho. E quando Deus nos fala pelo Filho, a Bíblia diz em São João capítulo 1, verso 1, que no princípio era a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dela, ou pelo verbo, ou palavra, ou logos de Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E João continua dizendo: e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, mas
os homens amaram mais as trevas do que a luz, mas houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele não era luz, mas ele veio para testemunhar da luz, a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo. E quando chega no verso 14, João vai dizer: e esta palavra, este verbo que estava com Deus, que era Deus, e que todas as coisas foram feitas por meio dele, e que sem ele nada do que foi feito se fez. João vai dizer: esta palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Deus se revela pelas suas obras, Deus se revela pelo livro das suas palavras, e Deus se revela pela sua imagem, que é o próprio Cristo, o livro da imagem de Deus. Hebreus capítulo 1 verso 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem também fez o mundo. Verso 3: sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quer saber como Deus é? Olha para Cristo. Deus é como Cristo. Como Deus é como Jesus. Aleluia. Filipe disse para o Senhor, falou: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Jesus falou para ele: há tanto tempo eu estou convosco, quem vê a mim vê o Pai. Será que você pode contemplar nesta noite o Cristo que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, está presente no meio da igreja de Patrocínio nesta noite? Esse é o Cristo da igreja Madureira de Patrocínio. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Cristo do hino que os nossos irmãos cantaram. Quem tem esse Cristo tem tudo, quem não tem esse Cristo não tem nada. Mas aqui tem crente que tem Jesus na vida, tem crente que tem Jesus morando no seu coração. Pode não ter dinheiro, pode não ter casa, mas ele tem Jesus. E todas as vezes que Deus falava ao povo, que o povo ouvia os profetas e voltava para Deus, o avivamento vinha. Tinha mover de Deus, tinha vitória de Deus. Só que nós somos o povo de Deus da atualidade, e ainda hoje Deus continua falando, e Deus fala por meio do seu Espírito. E é interessante que Jesus vai fazer uma promessa, e ele disse assim: olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai, e Ele vai dar para vocês outro Consolador. E os irmãos sabem muito bem que a palavra outro que Jesus usou ali naquele texto, Jesus estava dizendo outro igual a mim, da mesma natureza, da mesma essência. E não vai ser, Jesus estava dizendo para eles, e não vai ser como no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre os sacerdotes, sobre os profetas, sobre os reis, ou sobre alguém para uma missão especial, e depois o Espírito se retirava. Mas Jesus disse: a partir da nova aliança que foi inaugurada com o sangue de Cristo, Ele diz: o Espírito, vocês terão a promessa do Espírito. E não vai ser como no Antigo Testamento, porque Ele vai vir e Ele vai ficar, Ele vai permanecer com vocês para sempre. Ele vai ficar com vocês para sempre. Eu li um livro de um pastor, eu não me recordo o autor, o nome dele, tem muitos anos, eu perdi esse livro, mas eu lembro que ele é da igreja do Bispo Oídes, lá de Goiânia. E ele diz que essa ação do Espírito Santo na história da humanidade está representada naquela pomba que Noé soltou na arca. Passado alguns dias, os irmãos conhecem a história, ele solta aquela pomba, e ela não acha lugar para pousar e volta para Noé na arca. Aquilo representa, segundo esse pastor, esse autor, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele vinha, alguém era usado, alguém era revestido, alguém era cheio, mas depois o Espírito Santo se retirava. Passados 7 dias, Noé soltou aquela pomba novamente, e ela voou, e de repente ela retorna novamente, trazendo no bico
um pequeno ramo de oliveira. E esse autor vai dizer que esta representa a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. A gente até canta, né? Aquele hino Oliveira Verdadeiro, não vou arriscar cantar de novo. Não é isso que aconteceu com Jesus? Tudo que Jesus fez, Ele fez no poder do Espírito Santo. No dia do batismo, Jesus vem para ser batizado por João. E João resiste em batizá-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Mas Jesus diz: é necessário para cumprir toda a justiça. Então João batiza Jesus, e assim que Jesus é imergido, ele sai da água, a Bíblia diz que o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu em forma corpórea sobre ele, em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E a partir dali Jesus sai e começa a curar os enfermos, começa a expulsar os demônios. A partir dali, na virtude do Espírito Santo, Jesus começa a ressuscitar os mortos, Jesus começa a operar maravilhas, sinais, as multidões começam a aglomerar, multiplicação de pães, e grandes sinais foram operados, porque o Espírito estava na vida de Jesus, o poder do Espírito estava sobre ele. Mas Jesus cumpriu a sua missão, e ele precisava voltar. E ele disse: eu não vou deixar vocês desamparados, eu vou rogar ao Pai, e ele vai enviar o Espírito Santo. Aí Noé vai lá e solta aquela pomba depois de 7 dias novamente, e ela não volta mais para ele. Ele entende que as águas tinham baixado de sobre a face da terra. E esse autor vai dizer que isso representa a ação do Espírito Santo agora na vida da igreja, na nova aliança. O Espírito veio e repousou sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Já passaram 2000 anos e nós estamos aqui, cheios do Espírito Santo. Ele continua operando maravilhas. Gente, tem sido batizados com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo continua na vida da igreja. Agora aqui nós temos uma exortação que nós precisamos, o avivamento virá. Eu quero deixar isso claro nesta noite. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Quando nós ouvirmos o que o Espírito diz à igreja, Ele está falando à igreja, Ele está comunicando algo para a igreja. Só que tem uma coisa: Jesus disse que o Espírito, quando viesse estar com a igreja, para falar à igreja, para encher a igreja de poder, para encher a igreja de autoridade, Ele não falaria de si mesmo. Jesus disse: quando o Espírito vier, Ele, Jesus diz, me glorificará, porque há de receber do que é meu. Nós já aprendemos e sabemos muito bem que o ministério do Espírito Santo é chamado ou conhecido como o ministério do holofote. É como uma luz que há uma projeção em uma parede. Às vezes você não vê aquele refletor, mas você vê a luz, porque o interesse é você ver a parede na qual aquela luz está sendo projetada. E o Espírito Santo, Ele não veio para falar de si mesmo. Por isso que por muitos anos na história da igreja, o ministério do Espírito Santo não foi plenamente compreendido. Mas graças a Deus que o movimento pentecostal surgiu, compreendendo e trazendo e resgatando de volta esta atuação do Espírito Santo na história da igreja, na vida da igreja. Mas ele veio para glorificar o Cristo, para mostrar o Cristo, para falar do Cristo. Está projetando tudo que o Espírito Santo faz na igreja, é levando as pessoas a contemplar Cristo. Se alguém vem ministrar, se alguém vem pregar, se alguém vem cantar, e a intenção dele é aparecer mais do que Jesus, o Espírito Santo não está naquela ministração. Mas quando alguém prega, quando alguém canta, quando alguém evangeliza, quando alguém ministra, faz alguma coisa na obra de Deus, que o interesse dele é que as pessoas conheçam Jesus, é que as pessoas vejam Jesus, é que as pessoas contemplem o Cristo ressuscitado, pode ter certeza que tem algo do Espírito Santo ali. Tem mover do Espírito Santo naquele negócio, porque essa é a obra do Espírito Santo na vida e na história da igreja. E aqui a palavra de Deus diz que nós temos que ouvir o que esse Espírito está dizendo à igreja. E os irmãos sabem que a Bíblia é um livro rico, é um livro riquíssimo,
riquíssimo. E existem muitas figuras de linguagens na Bíblia. Nós temos muitas palavras que são figuras de linguagem. Nós temos tipo, nós temos símbolos, nós temos símile, nós temos metáfora, né? É isso que quando João viu Jesus vindo para ele, aí ele usou uma metáfora para falar de Jesus. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tem um texto no Antigo Testamento, porque Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, Paulo falou algo interessante. Ele disse assim: tudo o que foi escrito, para o ensino de quem que foi escrito? Para o nosso ensino foi escrito. Tudo o que foi escrito para o seu ensino foi escrito. É claro que nós vamos ler o Antigo Testamento e ali são pessoas comuns, são pessoas reais que estão vivendo a sua história de vida. Mas o interessante da revelação bíblica é que Deus vai usar estas histórias, porque para além de ser uma narrativa histórica, existe um teor teológico, existe um conteúdo de teologia dentro daquela narrativa. E tem uma narrativa bíblica no livro de Gênesis que eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo. E essa narrativa se encontra no capítulo 24. É quando Abraão, ele pega o seu moço, um escravo lá na sua casa, e ele envia aquele moço. Eu já vou ler o versículo que está aqui na minha mente. Ele envia aquele moço e fala: olha, você não vai pegar para mim, para o meu filho, eu quero uma das mulheres aqui dessa região, não. Você vai lá na minha terra, você vai lá na Mesopotâmia, e você vai trazer de lá uma esposa para o meu filho. Aquele moço, então, os irmãos conhecem muito bem a história, eu não vou entrar em detalhes da narrativa histórica. Ele vai, e quando ele chega lá, os irmãos conhecem que ele faz aquele teste, ora a Deus e pede: Senhor, aquela que chegar aqui e der de beber a mim, der de beber aos camelos, é essa que o Senhor escolheu para ser a esposa de meu Senhor. Então, no capítulo 24 do livro de Gênesis, no versículo 35, a gente vê acontecendo algo extraordinário, porque Rebeca chega, dá de beber aquele senhor, aquele escravo senhor que foi mandado por Abraão. Ela dá de beber aos camelos. Então acaba que a história, ela tem um resultado extraordinário, que ele está agora na casa daquela jovem. E chega naquela casa, esse moço diz assim no verso 34: eu sou servo de Abraão. O Senhor tem, verso 35, o Senhor tem abençoado muito meu Senhor, o qual se tem engrandecido. E Deus deu para ele rebanho, e gado, e prata, e ouro, e escravos, e escravas, e camelos, e jumentas. Verso 36. E Sara, sua mulher, e a Sara, a mulher do meu Senhor, mesmo depois de velha, Deus deu um filho ao meu Senhor, e o pai lhe deu todos os seus bens. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, o meu Senhor é um homem próspero. O meu Senhor Abraão é um homem abençoado. Ele é um homem rico. Ele tem riquezas extraordinárias, porque Deus havia prosperado aquele homem. E ele também vai dizer: olha, e Sara, a mulher do meu Senhor, ela já era idosa, ela não tinha condições mais de gerar um filho. Mas o meu Deus agiu na vida dela, e mesmo depois de velha, por uma ação sobrenatural de Deus, ela teve um filho. E eu vim aqui para arranjar, para levar uma esposa para o filho do meu Senhor, que nasceu como resultado de uma promessa, de uma ação sobrenatural de Deus na vida dos meus senhores. Aí ele diz: e esse filho de meu Senhor, ele é o herdeiro de tudo que o meu Senhor tem. Todos os bens que o meu Senhor tem, ele deu para o seu filho, ele deu para Isaac. E nós que somos pentecostais, né, irmãos?
Nós temos um negócio de ver alguma linguagem figurada, Deus revelando coisas tremendas na Bíblia. E eu lembro que quando eu estava fazendo teologia, o nosso professor falava para nós que nessa narrativa bíblica, apesar de ser uma narrativa comum de homens que estão vivendo a sua história de vida, mas como tudo que foi escrito para o meu e para o seu ensino foi escrito, Deus está usando esta história. E nessa história nós temos Abraão representando Deus, nessa história nós temos Isaac representando o Jesus, que é o Filho de Deus, e nessa história nós temos o servo de Abraão representando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o executivo da Trindade. Na relação triuna, o Espírito Santo é aquele que executa as obras de Deus. Veja que na salvação, o Pai planeja a salvação, o Filho vem, ele morre na cruz, ele realiza a obra que precisava, ele derrama o sangue, aquilo que precisava para a nossa salvação. Aí vem o Espírito Santo e aplica a salvação no coração. Quando o pecador levanta a mão e aceita Jesus, o Espírito Santo, como executivo da Trindade, ele vem e aplica a obra da salvação no coração do homem. O homem é regenerado, o homem é limpo, o homem é perdoado, o homem é salvo e passa a viver agora para a glória de Deus. Eu ouvi um pregador, ou não sei se li em algum livro, isso aconteceu nos Estados Unidos. Esse pregador, ele, quando estava ministrando, ele falou para a igreja a seguinte forma: falou, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A boa notícia é que Deus está aqui. E a má notícia é que Deus está aqui. E eu gostaria nessa noite de parafrasear, porque eu não vou plagiar aquilo que ele falou, mas parafrasear, por isso que eu estou contando a fonte daquilo que ele falou. E eu tenho uma boa e uma má notícia para a igreja de Patrocínio. E a boa notícia é que o Espírito Santo está falando à igreja. E a má notícia é que o Espírito Santo está falando à igreja. Depende do lado que você vai estar, depende se você vai ouvir ou não. Porque o povo do Antigo Testamento, o Senhor falava com eles, e lá no livro do Salmos, o salmista, quando estava cantando o seu hino, ele dizia: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração, como foi na tentação, na provocação no deserto. Tem muito crente que o Espírito está falando e o coração dele está endurecido. Tem muito crente que o Espírito está falando e ele resiste à voz do Espírito Santo. Mas a boa notícia é que o Espírito está falando, e tem crente que está dando ouvido à voz do Espírito Santo. E aonde o Espírito encontrar um coração disposto a ouvi-lo, o avivamento vai chegar nessa casa, o avivamento vai chegar nesse coração, o avivamento vai chegar nessa vida. E o texto que nós lemos, Rebeca ouviu tudo aquilo, e qual foi a atitude dela? Ela deu ouvidos, ela acreditou. Quando ele diz que o meu Senhor é um Senhor próspero, quando ele diz, e tudo que o meu Senhor tem, ele deu para Isaac, ele deu para o seu filho. Aí a família, os irmãos conhecem a história, a família chega para ela: você pode decidir, você quer ir com esse moço? Ela falou: não, eu acredito no que ele falou, eu ouvi muito bem o que ele falou, eu acredito no que ele falou, eu acredito que tudo que ele falou é verdade, eu acredito que ele tem o que esse moço, o que o rapaz aí disse que ele tem, eu acredito que ele é um homem próspero, eu acredito que ele tem capacidade de me amar, eu acredito que ele tem poder para me fazer feliz, eu acredito que ele tem poder para me dar uma vida abençoada. Eu vou com ele, eu vou me tornar a esposa dele. E se nós tomarmos isso aqui como uma linguagem figurada deste texto, o Espírito Santo, como ele não veio falar de si mesmo, mas ele veio falar do Cristo, apresentar o Cristo, mostrar o Cristo, revelar o Cristo, ele continua falando à igreja hoje. E ele está falando quem é Jesus. Quem é Jesus? O próprio Jesus, num momento do seu ministério, ele virou para os discípulos e dizem: quem dizem os homens que eu sou?
Aí alguns responderam, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é alguém que ressuscitou, que voltou à vida. Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não foi sangue e carne que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. E o Espírito Santo continua falando com a igreja e dizendo para a igreja nestes últimos dias e nesta última hora, que tudo que a igreja precisa é de Jesus. É por isso que os irmãos cantaram, que eu estava com isso em mente, e os irmãos chegaram aqui e cantaram esse hino, porque quem manda nessa igreja aqui é o Espírito Santo, e o Espírito Santo queria falar isso aqui nesta noite, que quem tem Jesus tem tudo. Tem gente que acha que para ser feliz ele precisa de um carro novo. Tem gente que acha que para ser feliz ele precisa de uma casa nova. Tem gente que acha que para ser feliz ele precisa prosperar, crescer no seu trabalho. Tudo isso, irmão, vai ser uma bênção e vai prosperar a sua vida. Mas o Espírito está dizendo: o melhor desta terra, o melhor desta terra não são as coisas desse mundo, não são as coisas dessa terra. A herança, a melhor herança que nós temos não é a herança terrena, mas a herança celestial. Porque tem duas heranças para o homem desfrutar nessa terra: uma herança da terra e uma herança espiritual, uma herança carnal e uma herança espiritual, uma herança eterna. O filho pródigo, ele vai escolher essa herança da carne, essa herança da terra. Ele chega para o pai e diz: pai, me dá a minha herança. Eu quero viver aqui, eu quero desfrutar aqui, eu quero as alegrias daqui. E o pai dá, pastor Osley. Deus nos criou com livre-arbítrio. Se você quer, então toma, vai viver as alegrias dessa terra passageira desse mundo. Mas a Bíblia diz, Pedro, quando escreveu a sua carta, a gente vai perceber que nós estamos na terra, mas nós não somos da terra, nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos nesse mundo como peregrinos e forasteiros. Nosso destino, o nosso final não é aqui, não se resume a esta vida nesta terra. Paulo diz que se nós esperarmos em Cristo só neste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós estamos aguardando aquele dia glorioso, quando Cristo vai se manifestar nas nuvens para buscar para si e levar para a eternidade um povo santo, um povo zeloso, uma igreja santa, um povo cheio do Espírito Santo. E Pedro diz que a herança desta terra, ela passa, ela acaba, o ladrão rouba, a traça corrói, a traça come. Mas para aqueles que servem a Deus, para aqueles que entendem que Cristo é tudo na sua vida, tem uma herança lá, tem uma herança lá. E Pedro disse: esta herança é incorruptível, ela é imarcessível, ela é incontaminável, e ela está guardada lá. Ela está guardada lá. E o Espírito me trouxe aqui hoje para falar para a igreja de Patrocínio, que Ele, o Senhor Jesus, é tudo que a igreja de Patrocínio precisa. O Senhor Jesus é tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada. Se você tiver Jesus, você vai ter tudo. Você tem tudo quando você tem Jesus. E se você não tiver Jesus, você não tem nada. Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Ele? Ele é aquele que abriu o mar para o povo de Israel passar. Quem é Ele? É aquele que curou o cego Bartimeu. Quem é Ele? Quem é esse Jesus que você precisa? É aquele que ressuscita mortos. Quem é esse Jesus que você precisa? É aquele que foi para o céu e falou: na casa de meu pai há muitas moradas. Ai, chama da garraia, eu vou, mas eu voltarei para vós e vou levar vocês para o céu, para que onde eu estejais, ai, chamada cai, estejais vós também. Você vai estar lá também, você vai estar lá também. É para lá que Ele vai te levar. Aleluia, aleluia. É esse Cristo que a igreja precisa. E aqui eu vou caminhando para a conclusão da minha palavra desta noite. João já está velhinho,
Já passaram 60 anos daquele acontecimento lá do Calvário. João está velhinho, está preso na ilha de Patmos. E a maioria das pessoas que quando eram levadas para a ilha de Patmos, de lá não voltavam com vida mais. Mas João estava preso. Mas Paulo um dia disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Não se prende a palavra de Deus, meu irmão. Pode prender o crente, mas a palavra continua viva. A palavra é viva, a palavra é poderosa, a palavra é eficaz, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma. E João está lá, Xarabacandarai, preso por causa do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai olhar, e alguém vai dizer para ele: João, não preocupa não, João, escreve aí estas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. João, não preocupa não. Aí João, ele é arrebatado de espírito, e ele ouve uma voz dizendo para ele: o que você vai ver, você vai ouvir, escreve isso no livro. E João, quando ele se volta para ver quem é que falava com ele, a Bíblia diz que João vê 7 candeeiros de ouro, e aqueles candeeiros representam a igreja do Senhor Jesus. E no meio daqueles 7 candeeiros, no meio da igreja, ele vê alguém andando no meio da igreja. Ele vê alguém andando no meio dos 7 candeeiros. E quando ele olha naquele que nos chama a atenção dele, que ele olha aquela figura que está andando no meio dos 7 candeeiros, ele vai dizer no capítulo 1 de Apocalipse, e no verso 13, que ele era semelhante ao Filho do Homem. Ele estava vestido com uma roupa de talar, ele estava cingido até a altura do peito com um cinto de ouro, e na sua cabeça, e os seus cabelos eram brancos como a lã, eram brancos como a neve, e os olhos dele eram como chama de fogo, e os seus pés eram como latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e da sua boca, a sua voz era como a voz de muitas águas, e na sua boca tinha ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, aleluia, resplandecente na sua maior força. Quando ele olhou para aquele Cristo andando no meio da igreja, ele caiu no chão como morto, aleluia. E o Senhor falou para ele: não tema, João, não tema, João, não tema, João. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu estive morto, mas eu estou aqui vivo, eu estou aqui vivo, eu estou aqui vivo no meio da igreja de Patrocínio nesta noite. Xarabacandarai. Será que você pode ficar de pé comigo nessa noite? Se Jesus representa alguma coisa para você, se Jesus representa alguma coisa para você, se o que o Espírito falou nesta noite representa alguma coisa para você, é a oportunidade de você dar ouvidos agora. É a oportunidade de você dar ouvidos agora. Ouça o que o Espírito está falando aqui. Ouça o que o Espírito está falando aqui. Nós não servimos um Cristo fraco, não. Nós não servimos um Cristo derrotado, não. Ele tem a chave do inferno e da morte. Ele virou para Pedro e disse: Pedro, tu és um pequeno fragmento de pedra, mas sobre essa sua declaração, Pedro, Jesus estava falando dele mesmo: sobre essa pedra que sou eu estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Deus te trouxe no Aviva Patrocínio aqui hoje para dizer para você: você vai sair daqui avivado, você vai sair daqui para dizer para o mundo: nada mais me interessa, porque eu já tenho tudo, eu 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 tenho Jesus, eu tenho Jesus. E Ele é tão bom que naquele dia Ele vai tirar esse corpo que você tem e vai transformar esse corpo num corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que como Ele é, como Ele é, como Ele é, você verá, você o verá, você o verá como Ele é.
Xarabacandarai. Feche os seus olhos nesta noite. O Espírito está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje, o maná que desce do céu, o pão da vida. Jesus falou para eles: olha, os seus pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o verdadeiro pão, o pão da vida, o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. João diz que nele estava a vida, e a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. As pessoas podem ganhar esse mundo inteiro, vão perder a sua alma e de nada vai adiantar a sua existência. Mas nós estamos desfrutando um pouquinho aqui. Nós estamos tendo só um petisco aqui, só um pouquinho aqui, porque essa glória, ela vai continuar na eternidade. Esse poder, essa alegria, ela vai se multiplicar lá. E quando Jesus estava falando para os seus discípulos, Jesus disse assim para eles: eu vos dei a vida eterna, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pastor Osley, sabe o que significa isso? Significa que a vida eterna, o princípio, a essência da vida eterna é o conhecimento de Jesus, é o conhecimento de Deus. Deus se revelou na criação, no livro das suas obras. Deus se revelou através do livro das suas palavras. Aqui nós temos a palavra de Deus. Deus se revelou por meio da imagem de Cristo, que é a imagem, a expressão exata de quem Deus é. E Deus, ao te salvar, Ele te deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho, está em Jesus. E quando a Bíblia diz que a essência da vida eterna é conhecer Jesus, a quem enviaste, e a ti como o único Deus verdadeiro, significa que a essência da vida eterna é conhecer Deus. Mas esse conhecimento não é estudar Deus, não. Esse conhecimento é relacionar com Ele, é viver com Ele, é sentir Ele. E isso começou aqui, mas vai continuar lá. Nós vamos passar uma eternidade aqui. Lá não tem conceito de tempo, mas se tivesse, para nós entendermos aqui na época, no tempo que nós estamos vivendo, é como se viesse hoje e nós conhecêssemos Deus e nos relacionássemos com Ele, e amanhã nós o conhecemos mais ainda. Ele é infinito, e depois nós o conhecemos mais ainda, e depois mais ainda, e depois mais. Nós vamos nos apaixonando por Jesus. Isso não vai acabar nunca. Não vai, não vai. Quem espera ir para esse lugar? Quem espera ir para lá? Aleluia. Será que você pode fechar os seus olhos nessa noite? É noite de avivamento. É noite que o Espírito trouxe essa palavra ao seu coração, que o melhor dessa terra está aqui andando no meio dos 7 candeeiros. O melhor dessa terra está aqui andando no meio da igreja de Patrocínio nessa noite. O melhor dessa terra está andando aqui nesta noite. Aleluia. Fecha os teus olhos, Pai. Eu entreguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu entreguei aquilo que o Senhor colocou na minha vida, na minha alma, para entregar para a sua igreja nesta noite. E eu creio que daqui para o final desse congresso, deste evento, deste Aviva Patrocínio, o Senhor fará coisas grandes, porque o Senhor começou a falar a esse povo. O Senhor está desde ontem falando a esse povo. E aqui tem uma igreja que está ouvindo o que o Espírito fala. Aqui tem uma igreja que está respondendo positivamente a esse chamado, a esse convite. Vinde, ó vós que tem sede, vinde às águas. Vós que tem fome, vinde comei. Vinde comprai sem dinheiro, não tem preço, é de graça. Deus te convida nessa noite. Mergulha no rio do Espírito neste lugar.
Quem tem ouvidos, ouça. 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 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pastor Osler pediu para fazermos um apelo. Jesus está te convidando a viver o melhor dessa terra. Será que tem alguém nesta noite? Pastor Júnior, eu vou responder hoje. Eu vou atender essa boa notícia que você trouxe hoje, de que Deus está aqui e de que Deus está falando nessa casa. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém? Se tiver alguém do seu lado aí, pergunta para ele aí. Tem alguém, algum desviado, alguém que está afastado da casa de Deus, que afastou dos caminhos do Senhor, mas que hoje, diante da voz poderosa do Espírito Santo, deseja retornar para a presença, deseja retornar para viver o melhor de Deus, deseja retornar para ter o melhor de Deus na sua vida. O Espírito está te convidando, vem. O Espírito te convida nesta noite, vem. Tem alguém para Jesus nessa noite? Alguém que entrou aqui, que ainda não decidiu: pastor, eu ainda não sirvo a Jesus, eu ainda não sou crente, eu ainda não pertenço a essa igreja, mas eu quero fazer parte da noiva do Cordeiro. Eu quero ser essa noiva como Rebeca, que deu ouvidos, que acreditou naquilo que o moço, naquilo que o Espírito falou para ela. O Espírito te convida nessa noite. Tem alguém? Se tiver, dê um sinal assim com a sua mão. Nós estaremos orando por você. Vem aqui à frente. Tem ali uma moça. Vem aqui, alguém venha com ela. Primeira alma se rendendo aos pés do Senhor Jesus e dando ouvidos à voz. Aleluia, dá para dar um glória a Deus. A alegria nos céus. Os céus estão em festa nesta noite. Tem mais alguém? Cadê a segunda pessoa para Jesus? Cadê a segunda pessoa que deseja esse Jesus? Dê um sinal assim, vem aqui na frente, vem, vem, não pensa não, Jesus está te convidando, a porta está aberta, entra por essa porta. Tem mais alguém para o Senhor? Tem mais alguém para o Senhor nesta noite? É a última vez que eu vou dizer. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você nesta noite. Se o que eu falei depois não deveria falar, o pastor Osler vai me chamar a atenção, mas o Espírito está falando nessa casa. Essa é a boa notícia. E a má notícia é que o Espírito continua falando aqui. Se você aceitar, as portas do céu vão se abrir para você entrar. Mas se você rejeitar, as portas se abrirão para você, mas serão as portas do inferno que vão te receber quando você partir para a eternidade. Mas hoje Deus está te dando a oportunidade. Ali está a segunda alma que está dizendo sim para Deus, que está dizendo sim para o Espírito Santo. Pode chegar aqui, minha irmã, venha mais aqui. Tem mais alguém, mais alguém, mais alguém que quer que as portas dos céus se abram para você? Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. E se abrirão os portais na eternidade para receber quem não ouviu o Espírito Santo, mas se abrirão as portas dos céus para receber quem diz sim para Deus, quem ouviu a voz do Espírito. Mais alguém? Tem mais uma alma para Jesus? Eu vou fazer só mais uma vez, a última oportunidade. Que Deus te dê outras, mas às vezes você vai sair daqui e você não terá essa chance. Então não perca essa oportunidade. Vamos estar orando por essa